meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Neste artigo, consideraremos um tópico muito popular: qual veículo escolher em uma determinada categoria de preço, bem como as vantagens e desvantagens dos principais concorrentes. Todo motorista se depara com essa pergunta: o que escolher se tiver uma certa quantia de dinheiro disponível? E bom, se as finanças permitirem viajar na classe executiva ou até mesmo na classe premium, mas e se o dinheiro não for tanto quanto seria desejável? Essa pergunta é especialmente aguda para aqueles que acabaram de tirar a carteira de motorista e querem comprar rodas pela primeira vez, para que não seja uma pena, mas também para dar conta de sua tarefa principal. E não se trata apenas de ir do ponto A ao ponto B, mas também de um certo status. Ao mesmo tempo, é importante seguir a regra e não compre carros usados com seu último dinheiro. Mas será que é realista encontrar algo realmente interessante e que vale a pena se o orçamento for limitado e chegar a 200 mil rublos? A alemães. Quem não quer um carro alemão de verdade por pouco dinheiro? E claro que não vale a pena enrolar os lábios, tendo no bolso apenas algumas centenas de milhares de rublos, mas é necessário mencionar as lendas dos anos 90 e 0. Outrora respeitáveis e desejáveis, esses carros representavam o status do proprietário e sua riqueza, além de pertencerem a determinados círculos, seja de negócios ou do crime. Aqui estão os alemães mais famosos. 1. BMW Série 5 AE39, popular em sua época, o outrora icônico 5 do fabricante bávaro e frequentemente encontrado no mercado de carros de segunda mão. Em sua época, esses carros eram usados por todos os tipos de passantes e raqueteiros, elementos de grupos do crime organizado. Com base nesses fatores, só podemos supor que esse carro tenha sido visto em toda a sua história de operação. Infelizmente, é quase real encontrar um proprietário adequado, que tire todas as partículas de poeira do 5. Portanto, não se pode contar com uma condição pelo menos satisfatória do carro, especialmente do trem de rodagem, que consiste inteiramente em alumínio. As instalações elétricas do i39, desde o nascimento, gostavam de comer óleo, e com o aumento da quilometragem, o apetite só aumenta. Esse carro só pode ser comprado com uma reserva de recursos. Se você não a tiver, não deve se arriscar. 2. Mercedes-Benz E-Classe segunda AW210, outro carro daquela época, que se tornou um ícone. O Blue Patit também era amado por bandidos, grandes e pequenos. Mas, em comparação com o ousado Beca, o E-Checa tem uma maneira mais calma e tranquila de dirigir, o que impõe uma marca no estado de seu chassi e unidade de potência. Como resultado, mesmo agora é possível encontrar uma variante bastante viva. Os motores são confiáveis, mas problemas elétricos não estão excluídos. 3. Audi A4, AB5, o carro mais inteligente do trio. Em todos os sentidos da palavra, do design ao público consumidor. Portanto, é bastante realista comprar um carro de segunda mão no mercado, que não apenas estará em movimento, mas também será mais barato em termos de reparo. No entanto, não será possível evitar isso de qualquer forma. O tempo cobra seu preço e um carro com 20 anos de idade não poderá ser totalmente reparado. Você pode até encontrar uma modificação com um motor turbo de 1.8 e 150 cavalos de potência, mas depois de uma quilometragem de 200 mil quilômetros, e preciso atenção em termos de turbocompressor e consumo de óleo. O que mais de interessante pode ser comprado por uma quantia tão pequena de rublos da antiga grandeza alemã? Tudo depende novamente da condição técnica do carro de segunda mão. Com base no exposto, você pode entender que encontrar uma cópia mais ou menos viva do alemão, que será semelhante ao carro, é uma tarefa difícil. O que há para dizer, e quase irrealista. A menos que você tenha conhecidos que cuidem de seu cavalo de ferro. Japonês. Os carros da Terra do Sol Nascente também são muito populares. Devido às suas qualidades de direção equilibradas, ao preço razoável e à confiabilidade fenomenal, os carros ainda são muito apreciados. Um exemplo disso é o Extremo Oriente, onde o mercado de carros japoneses de segunda mão é enorme. E claro que, após a introdução da proibição do volante do lado direito, esse tipo de carro não é mais tão procurado como antes.
Entretanto, a soma de 200 mil é bastante adequada para encontrar um bom carro. Mais informações sobre eles. 1. Toyota Mark II oitava AX100, um carro japonês lendário. E uma espécie de personificação de um sedã representativo com os equipamentos mais sofisticados, alto nível de conforto e motores bastante potentes. Implacável, utilitário, confortável. Com 200 mil rublos, e bastante realista comprar um bom carro, que, mesmo com uma grande quilometragem, será capaz de agradar o proprietário. A única coisa que você precisa prestar atenção e a manutenção oportuna é troque as velas de ignição, o óleo e os filtros. 2. Toyota Corolla Nono AI 120 e 130, o carro também é bastante confiável e despretensioso, mas orçamento de 200 milésimos é suficiente. Apenas para as versões com motor 1,3 e 1,4. No entanto, mesmo nesse caso, você pode obter um carro com dados de desempenho aceitáveis. 3. Honda Accord Sexta sedã que será um prazer de dirigir. E não menos que um BMW 5. E claro que a dinâmica será pior, mas o manuseio está no mesmo nível. Os motores são confiáveis e capazes de superar grandes quilometragens. Mas a suspensão é um tanto caprichosa. A caixa de direção também é vulnerável. 4. Honda Civic sexta e sétima gerações dos carros, exceto as versões do PPR, não impressionam pela dinâmica, mas seu manuseio é excelente. As unidades de potência com manutenção oportuna funcionam por muito tempo. A suspensão é geralmente confiável, mas é necessário dar atenção especial aos amortecedores. 5. Mitsubishi Galant oitava BMW japonês. Foi assim que recebeu o apelido, devido à semelhança na aparência e nas qualidades de direção. Agora é difícil encontrar uma copia adequada na faixa de 200 mil. A cremalheira da direção e os braços da suspensão são as unidades mais vulneráveis, que são as principais desvantagens do carro. 6. Mitsubishi Lancer 7 um carro bom e confiável. Não há mais nada a dizer sobre ele. A aparência inexpressiva, o interior espartano e o preço alto para seus anos de produção são pontos negativos. 7. Nissan Máxima V A33, sedã comercial. Aqui você pode fazer uma analogia com o Toyota Mark II, embora o Nissan tenha um equipamento menos rico. Por 200 mil rublos, você pode encontrar uma copia bastante viva. No entanto, deve-se entender que problemas com a carroceria e outras pequenas coisas não podem ser evitados. Japão x Alemanha. Os carros japoneses são muito mais adaptados à operação em condições adversas e menos exigentes do que os carros alemães. No entanto, isso não significa que os carros alemães sejam ruins. Pelo contrário, os carros das três marcas alemãs têm equipamentos sofisticados, chassi perfeitamente ajustado e motores dinâmicos. A questão é pequena, encontrar um carro desses em condições decentes, embora, nesse caso, o custo exceda automaticamente 200 mil rublos. Outros carros. Esta seção apresenta carros de outras marcas, europeias, coreanas e outras. 1. Ford Focus e o carro do povo. Em sua época, foi repetidamente reconhecido por muitos especialistas em automóveis como o melhor de sua categoria em termos de preço. Equipamento, qualidade e propriedades de funcionamento. Além disso, para aquela época, aí era o início dos anos 2000, o carro tinha uma aparência muito espetacular e um interior interessante. O que contribuiu para o aumento do número de fãs. Em geral, o Focus é bastante confiável. As principais falhas podem ocorrer no acionamento da sincronização e no sistema de combustível, que não se caracterizam por uma vida útil longa. No trem de rodagem, os amortecedores precisam de atenção. 2. VW Golf 4 também merece o título de carro do povo. Ele pode competir com o Focus em termos de controlabilidade e estabilidade na estrada. No entanto, ele ganha em termos de acabamento interno. Por 200 mil rublos, é possível encontrar apenas modificações com motores de 1,4 ou 1,6 litro, e ambos conferem ao carro qualidades dinâmicas toleráveis e agradam pela confiabilidade. E necessária atenção especial ao acionamento do sistema de sincronização e injeção. A suspensão é robusta. 3. VW Bora Golf com porta-malas. Portanto, e mais prático e, para alguém, o exterior do sedã pode parecer mais sólido do que o de um hatchback. O interior é idêntico ao interior do Golf. Estruturalmente, os carros também são semelhantes, respectivamente, e as possíveis falhas são semelhantes. 4. VW Passat B4.
Classe superior à do Golf Bora, mas menos confiável em tudo e da suspensão aos motores, especialmente o caprichoso 1.8 a 125 cavalos de potência. Portanto, o salão pouco espaçoso e o bom conforto ao dirigir, em um contexto de confiabilidade medíocre, podem ser vantagens. 5. Volvo S80 e quase premium. E não de fato, mas em essência. Bem, eles não querem levar o sueco a sério, embora a qualidade do acabamento e do equipamento não possa ser considerada ruim. Obviamente, o design nórdico calmo e o caráter de direção silencioso são os culpados por tudo. Seja como for, mas dentro de 200 mil rublos é possível encontrar uma variante adequada. O carro de segunda mão certamente terá problemas relacionados à pintura. Não devem surgir problemas sérios de corrosão. Também vale a pena prestar atenção à transmissão automática, não são raros os casos de operação incorreta. 6. Saab 9, 3 e assim como a Volvo, este também é um carro sueco, mas, apesar disso, tem um temperamento quente. A Saab é pioneira no campo da integração de motores turbo em carros de produção. Esse fabricante foi um dos primeiros a instalar turbos, e o fez com bastante sucesso. Como resultado, o 9.3 pode se gabar de ter uma dinâmica muito boa, mesmo apesar de sua idade considerável. Portanto, os problemas devem ser procurados no turboalimentador e em tudo que esta de alguma forma relacionado a ele. Deve-se prestar atenção especial no Saab de segunda mão ao consumo de óleo e sua pressão, bem como a bomba de combustível de alta pressão, se a escolha recaiu sobre um motor a diesel. Opções econômicas. Esses são carros mais novos com quilometragem relativamente baixa. 1. Renault Logan é uma das melhores opções como carro de segunda mão. Ele é famoso pela alta confiabilidade do chassi, praticidade, interior espaçoso e um porta-malas considerável. Como resultado, e muito popular entre os motoristas de táxi. O acionamento do sincronismo, a embreagem e o gerador precisam de atenção. Especialmente se o carro foi usado como táxi. Aqui também, observe atentamente os documentos e verifique se a quilometragem não é esterolada, pois há um grande risco de se deparar com um grande reparo. 2. Daewoo Nexia Este Opel Kadett, ao qual a GM Uzbequistão deu uma segunda vida. O design quase não mudou, então você pode considerar o Nexia um carro dos anos 80 do século passado. Ele tem um porta-malas grande, um interior relativamente espaçoso e um motor potente de 109 cavalos de potência a também a 87 cavalos. Infelizmente, os freios fracos e a rigidez da carroceria são as principais desvantagens. Assim como o Logan, ele também é amado pelos motoristas de táxi. Ao examinar a variante de segunda mão, você deve se concentrar principalmente na carroceria, ela floresce facilmente e fica coberta de corrosão, ou especialmente nas soleiras e nos arcos das rodas. 3. Daewoo Matiz. Esses carros atraem por suas dimensões compactas, baixo consumo de combustível e baixo custo do próprio carro e de sua manutenção. Nos equipamentos de luxo, há até mesmo um ar-condicionado, que facilitará a vida no verão. Nos carros de segunda mão, você deve inspecionar cuidadosamente a carroceria quanto à corrosão. 4. Vais. Devido ao fato de que a qualidade de todos os carros vai instável, então BXC vais, uma loteria, concordando com o que você precisa estar pronto para gastar em reparos. A escolha é sua. Então, que carro comprar por 200 mil rublos? Qualquer que seja a marca e a classe de um carro de segunda mão, antes de mais nada, e precisa observar sua condição técnica. Você pode usar um medidor de espessura para identificar as partes pintadas da carroceria, bem como um dispositivo de diagnóstico para ler os códigos de erro. Recorra à ajuda de especialistas que possam verificar as condições do motor e do chassi. A identificação de falhas pode influenciar significativamente a escolha do carro ou a preparação para possíveis reparos. Em conclusão, ao considerar a compra de um carro por 200 mil rublos, é essencial avaliar suas necessidades pessoais, o tipo de uso que você fará do veículo e as opções disponíveis no mercado. Modelos usados podem oferecer um excelente custo-benefício, enquanto carros novos podem trazer mais segurança e tecnologia. Pesquise bem, faça test drives e não hesite em consultar especialistas para tomar a melhor decisão. Lembre-se de que um carro é um investimento importante, e escolher o modelo certo pode fazer toda a diferença na sua experiência de direção.